Na nossa aula de hoje, a gente vai imaginar uma segunda situação hipotética para tentar entender um pouco mais a respeito da nossa contabilidade social, ok? Só respondendo uma questão importante que muitos alunos me escreveram pedindo, na realidade, o PDF das nossas aulas, eles já estarão disponíveis para vocês, tá? Nós já estamos enviando aí para a parte pedagógica do EVP, né? E todo esse material é o material de vocês para o seu acompanhamento, lembrando sempre que eu estou à disposição para qualquer tipo de dúvida através do nosso e-mail alexmendes@euVouPassar.com.br, ok? Vamos lá então para o nosso quadro novamente? Acompanha comigo. Eu trago agora para vocês um outro quadro experimental de uma economia que nós estamos chamando de H, né? Você se recorda que nós começamos a entender essa situação na aula anterior? Então nós vamos imaginar agora uma economia H numa situação que nós vamos chamar genericamente de 2. Vamos para a primeira questão. A empresa do setor 1 produziu sementes no valor de 500 e vendeu-as à empresa do setor 2. A gente sabe que a empresa do setor 2 produziu, trigo no valor de 1.500 e vendeu à empresa do setor 3 uma parcela equivalente a 1.000. Observe que nós estamos falando aqui da venda apenas de uma parcela, ficando, portanto, com uma quantidade de trigo no valor de 500. Imaginemos agora que a empresa do setor 3 produziu farinha de trigo no valor de 1.400 e vendeu-a à empresa do setor 4. Nós sabemos, então, que a empresa do setor 4 produziu pães no valor de 1.680 e vendeu-as aos consumidores finais. Quero te ressaltar que, na realidade, nós tivemos aqui uma modificação muito importante em relação à tabela anterior, que foi a manutenção de 500, tudo bem, pela empresa 2 em relação à empresa 3. Portanto, aqui nós temos uma acumulação que não foi comercializada. Bom, o que nós sabemos então? Todo bem que por sua natureza é final, deve ser considerado no cálculo do valor do produto. Mas nem todo bem cujo valor entra no cálculo do produto é um bem final por natureza. No exemplo anterior, o que nós discutimos? Que além de se contabilizar a produção final de bens, no nosso caso, do exemplo passado, a questão dos pães, deve ser somado o valor do estoque remanescente do trigo, que nós nos recordamos pelo exemplo anterior, que foi equivalente a 500. Ele não foi utilizado, uma vez que sua produção representou igualmente um dispêndio de recursos produtivos no período considerado. Então, nós tivemos o dispêndio de recursos por um lado, mas não tivemos a realização da sua venda pelo outro lado. Bom, se nós analisarmos, então, pela ótica da despesa, que nós também poderíamos chamar pela ótica do dispêndio, ela avalia o quê? Que o produto de uma empresa considerando a soma dos valores de todos os bens e serviços produzidos no período que não foram destruídos ou absorvidos como insumos, na produção, obviamente, de bens e serviços. Vamos repetir. Sobre a ótica da despesa ou do dispêndio, ela avalia o produto de uma economia considerando a soma dos valores de todos os bens e serviços produzidos no período que não foram destruídos, portanto, que não foram descartados ou absorvidos como insumos. No caso do nosso exemplo, o que nós temos? Na realidade, a geração de farinha no valor de 500, que não foi descartada e que não foi absorvida na produção de bens e serviços. No caso aí, a venda para a produção de pães. Pela ótica do produto, nós sabemos então que a avaliação do produto total da economia consiste o quê? Na consideração do valor efetivamente adicionado. Muita atenção para isso aqui. O valor efetivamente adicionado pelo processo de produção em cada unidade produtiva. Bom, se assim é, vamos nos recordar então, Produto da economia H
numa situação hipotética igual a 1. Então, nós sabemos que o produto ou o valor adicionado do setor 1 será o quê? Primeiro, o produto ou valor adicionado do setor 2, ou seja, 1.500 menos, obviamente, né, os 500 que foi o produto, né, ou valor adicionado do setor 1. 1.000. Produto ou valor adicionado do setor 3, 2.500 menos 1.500 que foi adicionado pelo setor 2. Nós vimos isso aí. Portanto, 600. Produto do setor 4, 2.520 menos 2.100, somatório dos intermediários anteriores. Portanto, 420. Como produto total, valor adicionado total, nós teremos, então, 2.520. O que nós procedemos, então, na leitura dessa tabela? Que, na realidade, nós estamos considerando apenas o produto final adicionado e que, na realidade, nós não podemos considerar os adicionamentos intermediários, porque, senão, a contabilidade fica dupla. Falando de outra forma, o valor bruto da produção, VBP, é a soma do valor de cada um dos bens na economia. O valor adicionado será o valor que foi em cada etapa produtiva acrescida ou adicionada ao valor dos bens intermediários. Nós sabemos, então, que valor adicionado é igual a valor bruto da produção menos, então, o consumo de bens e serviços intermediários. Ok? Bom, se assim nós sabemos, né, nós podemos então analisar pela ótica da renda. Pela ótica da renda, nós podemos então avaliar o produto gerado pela economia num determinado período de tempo, considerando o montante total de remunerações pagas a todos os fatores de produção nesse período. Então, nós vamos poder observar que, pela ótica da renda, nós estamos, na realidade, tentando mensurar a remuneração dos fatores de produção. Fatores de produção, também conhecido como recursos produtivos. E aí, nós vamos, então, encarar a tabela 1.1, voltando àquela nossa economia, a economia H, numa situação 1. Então, vamos lá. Nós sabemos que, sob o ponto de vista da renda, o setor 1, né, pagou lá de salários 400 e de lucros foi equivalente a 100. O setor 2, nós tivemos salários pagos de 800 e os lucros igual a 200. No setor 3, 480 de salários, 120 de lucros. No setor 4, 336 de salários, 84 de lucros. O resultado é que de salários nós tivemos, então, um dispêndio de 2.016. E, sob o ponto de vista dos lucros, nós tivemos 504. Resultado, a renda nacional, que será formada, então, por salários e por lucros, é o somatório de todos os salários dentro da cadeia produtiva efetivamente pagos, no nosso caso aqui, 2016, e por todos os lucros auferidos pelo setor, em toda a cadeia produtiva, que vai do setor 1 até o setor 4, que no nosso caso é equivalente a 504. Logo, o somatório de 2016 com 504 forma, então, a nossa renda nacional, né, agora sob o ponto de vista, obviamente, da ótica da renda, de 2.520. Muito bem. Com isso, então, a gente começa a ter, na realidade, né, uma precisão de como que funciona, né, a nossa contabilidade nos mais diversos segmentos. Não se preocupe, né, se na realidade a velocidade com que nós estamos falando, de repente não é da sua compreensão. Nós vamos voltar intensamente a esse problema em vários outros momentos e, como eu disse a vocês, nós vamos lá ao final das nossas aulas fazer um grande resumão, né, para a gente tentar entender de maneira esquematizada sobre cada uma das óticas, sobre a ótica, por exemplo, da despesa, sobre a ótica, por exemplo, da renda, como que funciona a nossa contabilidade social. É nosso interesse também que a gente possa, né, nos próximos meses, trabalhar com você alguns exercícios.
Vamos propor isso, né, para a direção aqui do EVP, para que a gente possa, então, fazer uma série de exercícios e assim a gente possa, de alguma maneira, exemplificar na prática como é que essa contabilidade social, que não é complexa, embora, obviamente, tenha aí a necessidade de uma certa atenção, possa ficar muito claro para você na resolução das nossas provas, ok? Quero desejar, então, a todos vocês um forte abraço e até a aprovação.